Após encontrar seus dois companheiros desmaiados, o Luffy fica furioso e finalmente ele se encontra com o Imo, fica o cara a cara os dois, ó. Mas só que ele não tá sozinho, o Loki está ao lado dele. É isso, rapaziada, a grande batalha finalmente vai começar. Mas antes de realmente começar esse vídeo, eu gostaria de estar pedindo pra você deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Saiu o capítulo 1177 de One Piece e na moral, que capítulo absurdo. No início a gente já vê ainda os gigantes se preparando, né, para levar as crianças para dentro de casa naquela correria, porque as cenas que iam acontecer agora eram muito brutal para deixar eles verem, já que eles não fazem parte dessa geração de guerreiro. E também para proteger eles, porque a ilha de Elbaf ainda continua em chamas. O Brog e o Brook voltaram ao normal e agora estão tentando parar os outros gigantes que ainda estão transformados em demônios. Só que eles acham que essa transformação deles deixou eles mais fortes, que eles finalmente ficaram livres. E nessa hora, o Brog até fala pra ele, fala que isso é patético, que ele perdeu totalmente a noção. E pergunta se ele não é um bravo guerreiro orgulhoso de Elbaf. E assim ele manda eles tomar vergonha na cara, porque falar uma coisa daquela sendo um bravo guerreiro, né, é triste. Então assim o Brog e o Brook começam a simplesmente meter a porrada, massacrando os gigantes que ainda estão transformados em demônio pelo poder do Imo. E logo após isso também a gente vê uma cena do Zoro muito foda, o Zoro fatiando e retalhando um gigante que estava transformado também, mostrando que o nível dele tá surreal. Aí até aparece alguém falando, mas que golpe fatal, impecável. Aí depois a gente vê alguém falando que pra eles ficar tranquilo porque eles não vão morrer. Aí aparece o ancião gigante lá falando que eles estão se divertindo fazendo essas coisas. É porque eles podem enfiar porrada nele, né, já que eles estão transformados, então eles estão se divertindo em certas ocasiões. E logo após isso a gente vê o Chopper entrando em cena, finalmente, né, dando um socaço ali no gigante que faz ele desmaiar e voltar de volta à sua forma original. Até ele fica surpreso com o que ele fez, nem ele mesmo estava acreditando. Isso é sinal que o nosso menino Chopper tá ficando cada vez mais forte, hein. Quero saber quando ele vai ganhar o devido respeito e uma recompensa digna. E logo depois disso a gente vê o Jinbe segurando a cabeça do Cavaleiro Sagrado, né, porque quem tá lendo o capítulo e acompanhou o vídeo aqui, sabe que no capítulo passado o Sandy simplesmente paga sua cabeça dele, com um único chute ele arrancou a cabeça do cara de dentro daquele aquário que ele usa na cabeça. Aí o Cavaleiro Sagrado pega e fala pro Jinbe, me solta seu homem peixe imundo, e o Jinbe pega e responde, né, você ainda continua latindo mesmo nesse estado? É tão massa, mano, saber que o Jinbe não fica calado, tá entendendo, quando eles tentam diminuir ele. Aí o Frank fala, né, que talvez se ele amarrar eles, ele talvez não consiga se regenerar, né. E aí a gente vê o Sandy falando que parece que tem um jeito de matar eles. E o Sandy também pega e fala pra ele, né, perguntando se ele realmente é um Cavaleiro Sagrado que protege a terra, né, sagrada, de tão fraco que ele é. Aí o Frank pega e fala, né, que eles ficaram mais fortes. E finalmente a gente vê o Luffy e o Loki chegando aonde eles estavam. O Luffy grita logo pela Nami, pelo Jinbe e pelo Sandy e pelo Frank. E todos eles ficam espantados vendo o Luffy em cima de um dragão gigante. Só que nesse momento o Sandy pega e fala, pera aí Luffy, se você tá em cima desse dragão, então significa que ele é o Loki. E o Frank pega e fala que é bem legal e saber que o Luffy ficou amigo do Loki. E como sempre, né, a gente vê logo aquela única mulher que sempre bota medo no Luffy, a Nami, dando um baita carão nele e no Loki, porque mesmo ela tentando apagar o fogo que ainda continua pegando na terra de Elbaf, o Loki ainda continua cuspindo raio aí pra tudo que é lado. Só que a Nami fala, né, que ele não tá cuspindo raio, a Nami fala que ele fica cuspindo fogo por aí, e assim continua matando os inimigos, mas também continua atacando fogo na cidade de Elbaf, então não adianta de nada. Assim o Luffy faz uma cara muito engraçada e aparece o esquilinho do lado, né, que é o martelo do Loki, tipo consolando ele. Essa imagem eu achei muito da hora. E logo depois disso aparece o Luffy gritando com o Loki, falando que é culpa dele ter pegado o carão da Nami. Aí o Loki pega e fala pro Luffy que ele só tá esmagando os inimigos que estão machucando a terra de Elbaf. E pergunta também por que ele tem que ficar escutando a Nami gritando no ouvido dele. Nessa hora o Loki cospe um raio gigantesco no Luffy. O Luffy até faz aquela mesma pose de quando ele vai atacado pela Hancock pela primeira vez, que ele acha que vai ficar lento. Aí o Luffy pega e fala, ah, é só raio. Aí ele se toca porque raio não pode machucar ele, né. Aí o Loki fica espantado com isso e pergunta bem assim, como assim? Por que não funcionou? E o Luffy pega e fala que se tivesse funcionado ele tinha enfiado a porrada nele. E quem tá acompanhando esse arco sabe muito bem que o hack do Luffy da observação tá muito mais avançado. Agora ele consegue saber que se as pessoas estão machucadas ou não e quem elas são, mesmo sem ele tá vendo elas. E assim ele sente que o Sop e o Brook estão machucados e que eles estão com problema e que eles estão lutando contra uma pessoa muito forte. Então assim a cena pula pro Sop e pro Brook, onde eles estão lutando contra Imo. Ou pelo menos tentaram, né? A gente vê o Brook mandando o Sop fugir, porque essa é uma luta pessoal. E a gente vê o Sop daquele jeito dele, né? Como ele sempre fica, mas bem machucado.
falando pro Brook quem é que abandona seus companheiros e foge. Na moral, pode falar o que quiser do Usopp, mas que ele é covarde, mano, isso não. O cara é uma lenda. E assim a gente vê ele bem bravo com o Imo, falando que ele é um covarde e que em vez de lutar de frente com os bravos guerreiros, não, armaram um plano na maior covardia para querer sequestrar as crianças e fazer elas de refém. Então assim ele dá seu grande ataque lá, usando um ataque chamado Caveira Explosiva, só que nesse exato momento o Imo aparece na frente dele e acontece uma grande explosão. Logo na cena depois, aparece o Usopp e o Brook caído no chão, bem machucados, e o Imo também tava bem machucado. A explosão do Usopp conseguiu ainda arrancar uns pedaços do corpo dele, ou dela, né, ninguém sabe ainda. E logo depois disso, quando o Imo finalmente levanta a cabeça dele, Loki e Luffy estão lá, mano, cara a cara com ele. Finalmente eles se encontraram. Nessa hora ele fica um pouco meio surpreso, e o Luffy simplesmente ignora e vai direto com o Usopp e o Brook. Fala: Usopp, Brook. Aí vê que eles estão bem machucados e pega e fala pro Loki, falando que ele tá muito puto, mano. E assim Imu também fala que ele também tá puto e que não podia deixar eles passar por essa ileso. Aí ele pega e fala: Nika e Nidhogg, submeta ou pereça, essa batalha há de dividir o mundo. Mano, finalmente a batalha final vai rolar, tá ligado? Então se você é fã de One Piece, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de qualquer novidade. Assim que o próximo capítulo, qualquer novidade sair de One Piece, eu trago aqui pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!